O início de um novo ano sempre carrega consigo um simbolismo poderoso. É como abrir uma tampa de uma caixa de um jogo pela primeira vez, a expectativa do desconhecido ou aquele aroma único do papel recém-impresso, sabe? Que a gente fica cheirando as pecinhas. Não sei se você tem esse costume de abrir a caixa e ficar sentindo o cheirinho de papel, né? Enfim. E aquela sensação inconfundível de que algo extraordinário está prestes a acontecer. E aqui estamos nós, eu e você, no primeiro episódio de 2025, prontinhos para desbravarmos juntos um novo capítulo, tanto no podcast quanto na vida. Eu confesso que eu tô um pouquinho tenso aqui porque eu tô sozinho. Eu sempre recebo convidados, né? Mas no primeiro episódio desse podcast aqui do Tenho Mais Jogos Que Amigos, eu gravei 2 episódios sozinhos, inclusive foi um formato que me agradou muito, porque foram os episódios que alcançaram as paradas do Brasil. E esse podcast que teve 2 episódios, tiveram uns números assim, impressionantes, que eu fiquei muito surpreso no início, e que inclusive no começo ele atingiu o top 25, cara. O Tenho Mais Jogos Que Amigos ficou em 25º nas paradas do Top Podcasts de lazer, uma coisa assim. Cara, sensacional, foi surreal. Ao longo desse último ano, Tenho Mais Jogos Que Amigos se tornou mais do que um projeto. É realmente uma jornada. É uma viagem compartilhada que vai além de meeples, dados e tabuleiros. É sobre histórias. Histórias que não apenas jogamos, mas que vivemos. Histórias que narramos juntos, de um lado ao outro dos fones de ouvido, eu aqui, você aí me ouvindo. E eu refleti sobre o que me trouxe até aqui e percebo que cada episódio foi, na verdade, uma peça cuidadosamente colocada em um mosaico, assim, sabe? Foram conversas inspiradoras, trocas de ideias e conexões que formaram um quadro maior. Uma comunidade que valoriza o poder dos jogos, das narrativas e das relações humanas. 2024 foi um ano repleto de realizações, estratégias ousadas e movimentos inesperados. Eu conheci novas vozes, você também conheceu novas vozes aqui no podcast. Explorei temas profundos e celebramos vitórias que nem sempre foram sobre ganhar o jogo, mas sobre compartilhar a mesa. E agora, 2025 se apresenta como uma expansão inevitável dessa experiência. Não apenas no sentido literal de trazer mais convidados ou aumentar a produção, mas de aprofundar ainda mais o propósito que nos une. Construir pontes, abrir diálogos e mostrar como os jogos são uma metáfora poderosa para a vida. Porque no final das contas, um jogo, assim como um podcast, só ganha sentido quando há pessoas envolvidas. Você que está aí do outro lado me ouvindo é parte essencial dessa construção. A cada episódio ouvido, a cada comentário deixado, a cada sugestão enviada, você não apenas interage, mas transforma. Você molda esse espaço fazendo com que ele seja muito mais do que um simples programa. E não se engane, 2025 será um ano desafiador. Assim como nos jogos mais complexos haverá escolhas difíceis, estratégias a serem ajustadas e surpresas inesperadas no caminho. Mas é justamente isso que torna tudo tão cativante. Afinal, é nas incertezas que descobrimos o melhor de nós mesmos. Minha promessa para mim e para você é que este será o ano de retribuir ainda mais, de oferecer conteúdos que instiguem, inspirem e conectem. Esse ano de 2024 foi um ano muito especial, particularmente falando assim, porque eu conheci tanta gente massa, muita gente bacana, galera que me recebeu com tanto carinho. Nesse último ano, quando eu criei o Instagram, eu lembro dos primeiros directs chegando assim, de gente tão grande. Eu falei, caraca, que doideira isso. Gente grande assim, falando comigo, sabe? Eu super assim, meu Deus, eu não consegui dormir na primeira noite quando eu publiquei, fiz uma publicação, primeiro post no Instagram do Tenho Mais Jogos Que Amigos. Inclusive, se você não tá seguindo, por gentileza, segue aí, @Tenho Mais Jogos Que Amigos no Instagram, tá? E aproveita também depois desse episódio, dá a sua estrelinha, 5 estrelinhas aqui no Spotify, que faz muita diferença. Então, assim, me envolvi com tanta gente massa e recebendo tanto carinho, que agora que eu tô aqui gravando sozinho, né? É muito doido isso pra mim, porque, como eu falei no início, os primeiros episódios foi mesmo ligar o microfone, apertar o REC, sabe, sozinho, falando e tal, sobre interação social, sobre os jogos. E aí começaram a chegar as primeiras mensagens, primeiros seguidores. Hoje eu tenho Mais Jogos Que Amigos, agora esse mês de janeiro completa 1 ano de podcast. E ao longo desse ano aqui já atingi 700 seguidores no Instagram. Então, assim, é algo pra mim, assim, surreal. Pra mim é um número muito expressivo. Pro primeiro ano de podcast, alguns parceiros chegaram. Tem muita novidade chegando, inclusive, pra esse 2025 agora, esse ano. Parcerias, lojas, tô sempre aqui trocando ideia com a galera. Recebi jogos de autores renomados, recebi designers, coisa que eu nem imaginava. É doideira isso de pensar, de você receber convidados. Inclusive teve um episódio perdido, né? Teve um episódio que eu gravei com o Zé Mendes. Ele não foi pro ar porque, não sei, por motivos de simplesmente não sumiu, desapareceu do meu HD. Foi bem ruim, assim, é bem chato você trazer um convidado, gravar com ele e o episódio não ir pro ar. Não, é sacanagem isso. Mas eu e o Zé já conversamos pessoalmente sobre isso. Encontrei ele no DOF. E aí eu sou muito fã dele. E aí eu falei pra ele, Zé, tô morrendo de vergonha, o episódio não foi pro ar.
Sumiu do HD, até eu explicar, ele foi super bacana comigo, falou, não, Gui, pelo amor de Deus, que isso, cara, vamos gravar outro. Deixa esse episódio perdido pra lá e vamos gravar outro. Como você sabe, eu sou muito fã do Brasil Imperial, admiro muito o trabalho do Zé, e aí foi, assim, uma experiência incrível encontrar ele no DOF, não só ele como diversos criadores de conteúdo e diversos designers. Então, assim, eu falando aqui sozinho, é muito doido, porque eu vou falando, vou comentando, vou lembrando das coisas que aconteceram, vou devaneando, de repente eu tô aqui falando do Zé, daqui a pouco eu tô falando de outros autores. E um dos episódios mais ouvidos desse podcast foi nada mais nada menos com uma pessoa muito querida, Robert Coelho, Ideias que Transformam Jogos. Foi um episódio muito legal. O Robert, a história com o Robert foi assim, doideira. Ele é uma pessoa muito carinhosa, é um cara muito receptivo, um cara que tem um coração gigante. Eu tenho certeza que quando você encontra com ele, a energia que ele passa pra você assim é surreal. Então, Robert, quero deixar aqui o meu carinho pra você. Como eu comentei, foi doideira total, porque ele falou assim, cara, eu vou passar por Rio Preto, tô indo pra Araçatuba, minha vida, não sei o que, mudou pra caramba aqui, tô indo pra... Eu falei, gente, mas para Araçatuba, que doideira. Ele contou toda a história dele, né? Tá aqui no episódio. Você pode ouvir o episódio com ele. E pode assistir também, tá no Spotify, tá no YouTube. E eu recebi ele no estúdio. E eu falei, caraca, não, Robert, peraí, vamos alinhar isso aqui, vamos fazer dar certo. E ele fez dar certo também, então, assim, foi muito legal ele ter topado gravar comigo e presencialmente, assim, foi surreal. Inclusive, ele me presenteou com o jogo da Ludus, foi um jogo pra colaborar com a Ludus, Luderia, em São Paulo. Na época da pandemia, tava bem complicado tudo e ele criou esse jogo maravilhoso e me deu de presente, autografou. Aí eu dei uma caneca, eu tenho uma Jogos que Amigos pra ele, eu dei uma caneca pra ele. Essa caneca, inclusive, ela é muito requisitada, tá? E é difícil você conquistar ela, você só conquista se participa presencialmente. Então as pessoas que têm essa caneca são pessoas que participaram presencialmente, tá? Então se você tá ouvindo e quer vir pra Rio Preto, vem pra Rio Preto, grava comigo e ganha uma caneca. Mas quem sabe eu expandi, né? Sei lá, no DOF, até o DOF de 2025, eu leve algumas canecas pra retribuir o carinho de tanta gente massa. E aí eu gravei presencialmente com o Robert e ele entregou tudo que ele prometeu. Foram mais de 2 horas de episódio gravado e tá lá pra você assistir. Pô, cara, gente boa demais. Tem um episódio que eu vou falar do Comic Hunters, acho que pros próximos agora. Tem um episódio especial do Comic Hunters e inclusive já tá vendendo já, voltaram às vendas, né? Agora uma nova edição com a Copag e ele até deixou um recadinho muito especial, então logo tem esse episódio no ar com o Robert Coelho, com um recadinho dele falando sobre o Comic Hunters, tá? Já tô dando um spoiler aqui pra você. Já que eu tô aqui no assunto de falar de números aqui, falei do Robert, né, do episódio mais ouvido, eu trago aqui também outros números aqui que eu queria compartilhar com você. Porque é legal você contar como as coisas estão acontecendo, quem que tá ouvindo, porque eu já parei pra perguntar assim, mas caramba, quem que é a pessoa que tá me ouvindo? Então, eu tenho essa referência quando as pessoas quando as pessoas compartilham os episódios, quando comentam, mandam mensagem, deixam um comentário no Spotify, lá no Ludopedia também, o podcast está hospedado no Ludopedia. Mandar um grande abraço à galera da Ludopedia, muito obrigado aí pela moral também, por permitir estar lá os episódios, né, o podcast, e tentar contribuir de alguma forma para a comunidade. Então, assim, eu sempre paro para perguntar quem que é a minha audiência, quem que é a galera que me ouve. Então, isso é muito bacana e eu acabo recebendo tanto carinho que eu falo, gente, é doideira, né? Não, só pra você ter uma noção, eu sou muito fã do Gambiarra Board Games, do Gusto, da Carol. Sou muito fã, declarado também do Tipor, Cris, Fernando e Bruno. Tem diversos podcasts, assim, que eu sou apaixonado, adoro o Covil dos Jogos, o Nordcast. Então eu ouço vários podcasts. A galera do Coruja Cast, um beijo a toda a galera do Coruja Cast, eu sou apaixonado também por eles, é muito legal ouvir eles. Eles são diferentes, assim, também, né, na pegada do podcast, eu gosto disso. Tem uma pegada também um pouco, sabe, ácida ali, pra falar do que não gosta, realmente opinião bem forte, eu gosto bastante, assim, eu curto bastante. Então são várias pessoas que eu fui conhecendo, e quando teve aqui a participação do Tipo War, eu tô meio que fazendo uma retrospectiva aqui, um monólogo, mas contando um pouco de como foi 2024, mas eu prometo que eu não vou demorar muito não, tá? Eu gravei com a galera do Tipo War, eles toparam participar, fui notado por eles, conheci eles pessoalmente no DOF de 2024, foi muito legal, uma experiência muito positiva, eles são muito gentis, muito carinhosos, são pessoas do bem. Quero sempre estar aqui comigo também, quero sempre poder trazer pra perto. Eu não tive a oportunidade de gravar ainda com o Gusto e com a Carol, que eu também sou apaixonado pelo Gambiarra Board Games. Eu sou declarado apaixonado por eles. E é engraçado que toda vez que... Eu vou falar isso pra eles um dia, quando eles toparem gravar aqui comigo, der certo, né? Porque inclusive o Gusta, num dos episódios do Gambiarra, ele falou sobre o Tem Uma Jogos, falou, o Guido Tem Uma Jogos que Amigos e tal. Eu falei, caraca! Eu até me emocionei. Eu juro pra você, eu me emocionei. Eu fiquei com os olhos assim cheios d'água. Eu tava limpando a casa ouvindo...
costumo limpar a casa, lavar a casa, lavar a louça, enfim, e tá ouvindo os episódios, e aí o Gusta falou de mim, eu falei, caraca, que vai dar certo um dia da gente marcar de gravar. Então, se você tá ouvindo aqui, e eu não sei se o Gusta tá ouvindo, então Gusta, Carol, um beijo no coração de vocês aí, eu quero retribuir, depois eu vou printar esse momento do áudio e vou compartilhar, porque foi um dos momentos mais interessantes, assim, um dos momentos mais emocionantes, porque eu fui notado, inclusive, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar pra você agora esse pedaço. Eu acho que eu vou colocar aqui, eu que sou editor do futuro, já aperta o play aí e coloca esse trechinho do Gusta falando do Tenho Mais Jogos. Grande Gui do Tenho Mais Jogos que Amigos, inclusive o Gui já me chamou pra gente ir lá gravar com ele e eu preciso combinar, então o Gui, ó, se você estiver ouvindo, vamos combinar essa porra aí que tem que sair. Já faz anos, faz tempo, antes mesmo do Gui ter o podcast, ele já tinha falado comigo, foi uma época que eu tava super enrolado, era meio de ano, férias, caramba 4, mas vai rolar, gente, vai rolar. Obrigado, Gambiarra Board Games, por ter notado este jovem mancebo, que esse jovem... muito bom. E é claro que eu não poderia deixar de falar de todas as pessoas que passaram por aqui, porque toda vez que eu olho para trás e faço uma reflexão sobre este primeiro ano do podcast, o primeiro ano do Tenho Mais Jogos que Amigos, é uma sensação constante que me invade, assim, sabe? Reconhecimento. Reconhecimento por cada diálogo, cada troca de histórias, troca de ideia, e principalmente por todas as pessoas que reservaram um tempinho ali do seu dia, um momento para estar aqui comigo, sabe? E com você que tá ouvindo, mesmo que eu sempre bato nessa tecla e a gente sempre fala, né? É sobre gente, sobre as ideias, as emoções, os aprendizados e os laços que a gente forma quando nos reunimos para conversar sobre aquilo que somos apaixonados, sabe? E nada disso teria acontecido sem a presença de quem ofereceu suas perspectivas e suas experiências. Foram exatamente 22 pessoas que deixaram sua marca nesse podcast durante esse primeiro ano. Na verdade, foram 23, né? Porque tem um episódio perdido do Zé Mendes. Zé, a gente vai gravar esse episódio, tá? 23 olhares únicos, 23 contribuições singulares que agora estão registradas para sempre nesse podcast. E claro, eu jamais poderia deixar de falar com essas pessoas incríveis que com tanta generosidade aceitaram o convite, enriqueceram cada episódio. Eu vou falar de cada um aqui, agora aguenta o ouvido que a lista é gigante, viu? A primeira a participar aqui do podcast foi a Helena, na época era She Rolls Board Games, aí unificou, agora é We Rolls Board Games. Toda vez que eu falo We Roll Board, parece que eu sou um, sabe, meu inglês é horrível. Um beijo pra Helena. A Jéssica Caselato passou por aqui também, maravilhosa. Um beijo, Jéssica, no teu coração. Fiquei muito feliz de ter gravado com a Jéssica. A Jéssica é praticamente uma conterrânea de Araçatuba, topou gravar comigo, a gente gravou, por mais que a gente tá próximo assim, né, de cidades, né, Rio Preto e Araçatuba, a Jéssica topou gravar remotamente, a gente não pôde gravar um episódio presencial, mas isso vai acontecer, viu, Jéssica? Logo logo a gente vai combinar esse episódio, tá? A Fabrícia, da loja Game House, um beijo, Fabrícia, também esteve aqui, contribuiu bastante, entregou tudo, prometeu tudo, entregou tudo. Maravilhosa. Juliana Barradas, jornalista sensacional. Ela é maravilhosa. Minha parceira de Tatsu no DOF. O Sotero da Jogatina Mil Grau. Sotero mora no meu coração, cara. Esse cara incrível. Um baiano arretado. Um cara com esse sotaque massa, arrastado. O episódio que a gente gravou, até cantei, peguei o violão, toquei a música de Salvador, Bahia, sabe? Salvador, Bahia. Porra. Muito bom, muito bom. Até soltei um palavrão. É só falar com um baiano que a gente fala assim, né? Um beijão, Sotero. Rafael Sanzio, Casa Nerd LOL. Esse cara maluquinho. Eu fiquei tão surpreso quando ele aceitou o convite também, porque o Rafa foi muito legal, porque ele tava numa live, na live dele, da Casa Nerd LOL, com o Gui e com o Matias, né? E aí ele falou, olha, descobri um podcast, chama Tenho Mais Jogos do que Amigos, uma coisa assim, tal. Falou de mim lá. Eu falei, caraca, que maneiro. Até printei, coloquei no Instagram, tem lá. O Rafa topou participar aqui. O Rafa é um carinho, uma pessoa que acho que é unânime, todo mundo ama o Rafa, não tem como não amar o Rafael. A galera do Tipo War, Cris, Fernando e Bruno, como eu já tinha mencionado, eu sou apaixonado por eles. Pô, o Anderson Butileiro, esse grande artista, esse design sensacional. Anderson, um grande abraço no teu coração, cara. Tamo junto, viu? O Rafael Alt, Pedro Pimenta, do Valorum. O Valorum é um jogaço que vai vir por aí logo, logo e vai estar nas lojas, eu tenho certeza, com fé em Deus, viu, Rafa? Um abração pro Rafa, o Pedro. Rony Fagundes. Rony Fagundes é da Mesa e o Trono, é um cara que também dispensa comentários. Então, assim, todo mundo que eu for falar aqui, eu vou deixar um elogio, vou deixar um carinho, porque não tem como.
São pessoas que abrilhantaram esse primeiro ano do Tenho Mais Jogos Que Amigos. E o Rony é um cara sensacional. É um cara que eu também sou apaixonado. É um cara que entrega muita espiritualidade, um cara do bem. Um abraço, Rony. Tamo junto, viu? Lucas Fratini. Sim, sou eu. Eu sempre tento imitar o Lucas, mas o Lucas também foi uma doideira. Também um dia eu tava ouvindo, porque eu sempre ouço o Sou Eu Board Game. E o Lucas tava comentando e tal, e falando, cara, se você é o Gui do Tenho Mais Jogos, olha, parabéns, continua o trabalho e tal, super me apoiando, participou aqui. É um botafoguense, campeão, multicampeão agora, hein? Agora não é mais estrela solitária, né, Lucas? Pô, sensacional. Um abraço pra você, meu irmão. Tamo junto, viu? Navio Corsário, Eric Campos, Gabriel Mungo. Pô, vocês são... Cara, vocês merecem 100 barris de rum. 100 barris, vai. 100 barris de rum. Pô, vocês são demais. Vocês moram no meu coração também. Todos, acho que todo mundo, não tem como, né? Eric Campos, Gabriel Mungo, vocês são demais, viu? E eu quero andar mais na prancha com vocês, hein? Me chame mais pra participar do Navio Corsário, tá? Quero andar na prancha mais uma vez, tá? Foi muito legal ter participado também. Eu participei do podcast do Navio Corsário. Eu fui como convidado. No mesmo dia que a gente gravou, no dia que eu participei do podcast deles, a gente gravou o Tenho Mais Jogos, depois a gente gravou o Navio Corsário. Foi muito legal. Foi muito bom ter participado e ter eles aqui também. E aí, depois que eu gravei com o Navio Corsário, a gente fez um esquenta pro DOF. Esse dia foi louco. Não, esse episódio foi maluco. Por quê? Eu reuni quase todos. Eu consegui reunir muita gente. Não, só pra você ter uma noção. Comigo nesse esquenta o DOF tava o Rafael Alt, tava o Pedro, Cris, Fernando e Bruno, Lucas Fratini, Eric Campos, Gabriel Mungo, Augusto Halgost, que tomou de assalto o podcast pra variar, né? Que é bem a cara dele. Cara, esse dia realmente foi um surto. Foi um esquentinha do DOF. Ele foi ao ar um dia antes do DOF, de versão offline. E eu encontrei todos eles. Muito, assim, eles foram muito carinhosos comigo. Eu encontrei praticamente todos eles no DOF, acho que só o Pedro que eu não encontrei, e o Gabriel Mungo. O Gabriel Mungo também eu não encontrei, mas o Eric eu encontrei todos. Foi da hora pra caramba. O Augusto, ele ganhou o prêmio Ludopedia, abrilhantou demais o prêmio Ludopedia. Parabéns, Augusto. O Augusto é um dos caras que eu quero trazer aqui pra gravar um episódio, eu e ele, trocando ideia aqui, falando tudo que a gente quiser falar. Tudo que ele tiver a fim de falar, ele vai falar aqui. E Augusto, tá feito o convite, tá? Apesar de ter participado já aqui com todos, eu quero um episódio solo teu aqui comigo, tá? Um episódio solo não, né? Um dueto, né? Seria. Um episódio A2 aqui. Quero muito você aqui, viu, Augusto? Depois do surto que foi o Diversão Offline... Eu quero trazer o Augusto aqui também para gravar um episódio comigo. O Robert Coelho, como eu tinha comentado também, o Robert Coelho foi surreal. Rodrigo Rego, um abraço também. O Rodrigo Rego participou aqui do Tenho Mais Jogos Que Amigos. Foi um cara surreal também. Desencontrei ele no DOF, não tive a honra de encontrá-lo, mas quero deixar aqui também o meu carinho, minha menção para você, viu, Rodrigo? Um brotheraço também, André do Ilha do Tabuleiro, Andrezão, um beijo no teu coração. Eu ganhei a mãozinha de explicador, assim, de jogos, então toda vez que eu vou explicar jogo, eu pego minha mãozinha e tiro onda. Pô, André, você é um cara incrível, torço muito por você também. Um beijão no teu coração, irmão. Tamo junto, viu? E bora gravar mais vezes juntos. O Talim do Robot Geeks. Lembra que eu comentei no início do episódio? As pessoas que participam presencialmente levam a caneca pra casa. E o Talim levou uma caneca, porque ele é de Catanduva, pertinho aqui de Rio Preto. Ele participou aqui do Tem Mais Jogos também. Foi um episódio muito bom. E a gente gravou presencial. Foi da hora pra caramba. E Talim, um beijão também, cara. Você é surreal. Surreal, sem palavras, viu? E pra fechar com o café da tarde, eu gravei com Rogério Menegari. Rogério Pivoto Menegari. Esse cara sensacional também. É um baita de um autor, designer sensacional, incrível. E foi muito legal a participação dele aqui. Um baita ser humano, um paizão. Rogério Menegari, um beijo. Tamo junto, viu? Cara, eu poderia ficar aqui falando horas. Cada um de vocês trouxeram algo único, assim, sabe? Alguns dividiram curiosidades, outras nos proporcionaram aprendizados e muitos com momentos de entretenimento, de leveza, que ficaram guardados para sempre aqui no podcast. E o mais especial de tudo isso é que essas pessoas agora fazem parte dessa história coletiva. Uma trajetória que não é só minha, viu? Mas que pertence a todos nós. Elas não foram apenas convidados, elas ajudaram a moldar o que esse projeto se tornou. E eu tô imensamente agradecido por tudo isso. E se você já ouviu algum desses episódios, então você também é peça essencial desse quebra-cabeça aqui, tá? Porque não existe podcast
sem quem está do outro lado. Eu sempre vou falar isso, ouvindo. E sei também que essas vozes deixaram uma marquinha em você, tá? Assim como fizeram em mim. Por isso eu dedico esse momento para refletir e valorizar cada um que participou aqui. 23 vozes e um episódio perdido, 23 encontros inesquecíveis. E isso é só o começo, tá? Há muito mais pra gente explorar e eu tô aqui maluco já pra gravar os próximos episódios, trazer mais gente. Tem tanta gente legal. E tem muita gente que aceitou participar do Tema Jogos e eu não consegui ainda o tempinho ali pra gente gravar, mas isso é culpa minha, tá? Mas que venham novas histórias, novos amigos e, é claro, mais jogos e muito mais gente aqui pra gente falar sobre a nossa paixão, né? As vozes que passaram por aqui não são apenas convidados, elas são parceiras nessa caminhada que seguimos juntos. E que jornada incrível tem sido, né? Eu fico muito feliz, é um coração cheio de gratidão. Gratidão por tudo que aconteceu durante esse ano. Foram diversas experiências, tanta gente nova. Eu sempre vou falar isso. E eu sempre tento retribuir esse carinho. Não sei se você sente isso de mim, mas tô sendo muito sincero honestamente falando. Eu tenho muito carinho por cada pessoa que vem falar pra mim do podcast. As pessoas que me encontraram no DOF, eu tive esse contato, eu tive tanta sorte, porque eu lancei o podcast no ano do DOF de 2024, no ano que eu iria participar pela primeira vez, eu participei pela primeira vez do DOF, fui ao evento. Eu achei aquilo surreal, dá vontade dá vontade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, assim, mas é impossível, mas a gente sempre tenta estar nos melhores momentos, assim, tentar encontrar a galera. Então, assim, foi surreal, o abraço, o carinho de todos. Joguei diversos jogos, conheci assim, pessoalmente, os autores, enfim, é isso. Sempre que eu falar do Diversão Offline, eu sempre vou comentar, falar das pessoas. Eu acho que é sobre isso mesmo, né? Já é um clichêzão básico a gente falar que não é sobre jogos, é sobre pessoas, e realmente é. Fez muito sentido quando eu estive no Diversão Offline. Chegamos ao fim de mais um episódio e eu preciso te dizer, tem tanta coisa boa vinda por aí que mal consigo segurar a ansiedade aqui, viu? Esse espaço aqui é especial porque não é só meu, é nosso. E cada episódio que termina é, na verdade, um convite pro próximo, tá? Se você já é veterano aqui no podcast, saiba o quanto eu valorizo essa conexão. Cada ouvinte é parte essencial dessa caminhada. Agora, se você acabou de chegar, seja muito bem-vindo. Espero que se sinta em casa porque aqui sempre cabe mais uma cadeira ao redor da nossa mesa, hein? E deixa eu te adiantar, o próximo episódio promete. Tô fechando parcerias incríveis que vão trazer mais conteúdo, histórias pra gente curtir junto. Não vou estragar a surpresa agora, mas posso te garantir que você vai adorar conhecer os novos aliados dessa aventura chamado Tema Jogos com Amigos. Enquanto isso, que tal dar aquela força, hein? Eu preciso do seu apoio, da sua moral, tá? Aqui eu sei que você sempre dá moral. Se você curtiu o episódio de hoje, acessa lá no Spotify. Se você tá ouvindo aqui no Spotify, as 5 estrelinhas fazem toda a diferença para que mais pessoas descubram esse podcast e se juntem à nossa comunidade. Ah, e tem mais. Passa lá na Ludopedia e deixa o seu recadinho. Conta o que você achou, sugere um tema ou compartilha aquele jogo que você acha que combina com a gente aqui, tá? Adoro saber o que você tá pensando e principalmente trocar ideias com quem realmente vive esse universo dos jogos. E se você ainda não me segue no Instagram, corre lá agora, dá essa moral, tá? É por lá que eu compartilho os bastidores, as novidades e um pouquinho do que rola por trás dos episódios. Eu faço sempre uma publicação ali contando como é que tá sendo a jogatina, com minha família, com meus amigos. No dia 29 de dezembro foi meu aniversário. Eu reuni toda a minha família, a gente fez uns drinks, um churrasquinho, depois à noite a gente comeu pizza e jogatina e, pô, bora jogar, é uma delícia isso, eu amei, foi um aniversário muito diferente, muito especial e é claro que é sempre bom ter você por perto em todas as plataformas, tá? Porque assim uma conversa nunca para, então eu tô sempre lá no Instagram conectado, pode mandar mensagem, pode mandar no direct, que eu sempre respondo e tô sempre por lá também, tá? E antes de encerrar, só quero agradecer de coração por você estar aqui, saber que tem gente do outro lado ouvindo, existe uma vida com esse fone de ouvido, ou se você tá no carro ouvindo esse episódio, enfim, em qualquer lugar que você esteja, torcendo e participando, faz tudo valer a pena. Você é parte do que dá vida a esse projeto do Tenho Mais Jogos que Amigos, e eu não poderia estar mais grato por isso. Então já fica o convite, prepare-se para o próximo episódio, que vem recheado de novidades e com alguns nomes que vão te surpreender. Eu sei que tem muita gente que você já conhece, são rostinhos conhecidos, mas eu tenho certeza de que esse ano de 2025 será um ano incrível e mal posso esperar para compartilhar cada passo dessa nossa caminhada com você. Obrigado por acompanhar até aqui, espalhe o podcast, eu fico dando tchau e não quero ir embora, quero ficar aqui, tá? Quero ficar conversando, quero ficar falando, né? Mas enfim, espalhe o podcast, compartilhe com quem ama jogos tanto quanto a gente. E nos vemos no próximo encontro. Afinal, o jogo nunca termina, hein? Ele só começa de novo com mais histórias e mais gente pra jogar junto. Até lá, um grande abraço!